boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de leitura da Bíblia. Toda terça-feira às 18 horas eu leio um capítulo e faço um comentário. Esse momento é um momento abençoado. Na segunda-feira eu mostro aqui o trabalho da loja, as decorações, falo das promoções. Na terça-feira eu faço a leitura da Bíblia, leio um capítulo junto com vocês. Foi uma forma que eu encontrei de começar a ler a Bíblia e, se Deus quer e Ele quer, tenho certeza que eu vou conseguir ler a Bíblia por completo. Esse é um dos meus objetivos para 2022 e nada melhor do que compartilhar com você essa leitura. Então, toda terça-feira às 18 horas a nossa live é a leitura da Bíblia. E na quarta-feira eu venho sempre aqui com um tutorial mostrando como fazer arco de bolas, como fazer uma decoração, como fazer um bolo fake. E na quinta-feira eu trago aqui uma palavra de incentivo para as mulheres empreendedoras, porque eu sou uma grande incentivadora aí do empreendedorismo feminino. Então, para cada dia da semana, pelo menos nesses 4 dias, eu venho aqui às 18 horas com um assunto diferente, para nós enriquecermos juntos, né? Com conteúdos aí abençoados, falando de Deus, falando de trabalho, falando de festa, falando de empreendedorismo, palavras de incentivo. Tá? E meu propósito aqui é trazer sempre coisas boas. E muito obrigada aí pela presença. Hoje eu vou ler aqui o capítulo 7 de Gênesis. Gênesis capítulo 7, né? Eu tô seguindo uma sequência. E na semana passada eu li o capítulo 6, essa semana eu vou ler o capítulo 7 e vamos começar. Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva
sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne, e quem havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Eu vou dar continuidade aqui, tá? A gente está lendo hoje o capítulo 7 de Gênesis. Vamos falar agora do dilúvio, ainda no capítulo 7. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a água, sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Esse é o capítulo 7 de Gênesis. Como eu já comentei aqui com vocês, eu não sou pastora. Eu sou apenas uma pessoa assim que acredito muito em Deus, tenho muito amor, muito temor, tenho uma gratidão imensa por Deus, e senti fortemente o desejo de ler a Bíblia. E Deus colocou esse desejo no meu coração de uma forma que eu lesse a Bíblia juntamente com vocês, né? Porque, primeiro, que é muito mais fácil a partir do momento que a gente assume um compromisso com outras pessoas, fica tudo mais fácil, né? A gente tem aquele compromisso, e vocês me ajudam, porque eu sei que toda terça-feira às 18 horas, quem me acompanha aguarda por essa leitura. E também nada melhor do que espalhar aí a palavra de Deus, ir ao mundo e pregar o evangélico, já diz a palavra de Deus, né? Então eu tô lendo e tô refletindo juntamente com vocês. O que se entende, né? O que eu pelo menos entendi nessa leitura que eu fiz agora aqui com vocês. Semana passada a gente já falou de Noé, que Noé era um homem assim que
tinha muito temor a Deus, obedecia, fazia tudo que Deus ordenara, né? Tudo que Deus falava para ele acatava, ele respeitava. E Deus tinha um amor, né, muito grande por Noé, e quis protegê-lo ali daquela situação que a terra estava passando, né? As pessoas estavam se afastando de Deus, a maldade estava tomando conta, e viu Deus ali que Noé era um homem reto, correto, justo, e ele quis assim acabar com tudo, porém ele viu que Noé não merecia, né, passar por um castigo por causa de quem estava realmente pecando, desagradando aí a vontade de Deus. E o que eu entendo, né? O que eu entendo aqui nessa leitura, que Deus falou: Noé, entra na arca, você, sua esposa, seus filhos, suas noras, os animais. E quando a porta da arca foi fechada, naquele momento ali eu entendi que Deus fechou Noé e os seus, né, e a sua família numa arca assim, um símbolo, né, de proteção. Ali Deus estava protegendo o Noé, estava protegendo a família do Noé, os animais, que ele queria dar continuidade à humanidade, mas começar ali de uma forma certa. Desfaz tudo, começa tudo de novo. A gente, quando a gente está fazendo alguma coisa que dá errado, a gente não desfaz tudo e começa tudo de novo. Então, foi isso que eu entendi, que Deus quis acabar com aquilo que estava acontecendo na terra, né, que os homens estavam se perdendo, estavam desrespeitando a Deus. Então Deus quis acabar e quis começar tudo de novo. E de que maneira ele começaria tudo de novo? Com Noé, que era um homem justo, reto, temente a Deus, obediente, né? Então, a partir do momento que a arca se fechou, ele protegeu Noé e sua família ali dentro e não permitiu que nada, absolutamente nada de mal acontecesse a Noé e a sua família. E assim, Noé, né, pelo que a gente vê nos filmes, nas novelas e o que a gente pode imaginar, né, na minha cabeça, assim, eu imagino a arca passando aí por altas tempestades, maremotos, né, as pessoas, né, que talvez estivessem ali, em alguns momentos se desesperaram, ficaram com medo, né? Mas Noé seguiu firme, porque ele acreditava em Deus e ele sabia que Deus ia cuidar dele, ia cuidar da família dele, e em momento nenhum Noé sentiu medo. E é aí que eu quero chegar, que como vale a pena a gente ser obediente, temente a Deus, amar a Deus, seguir os mandamentos que Ele deixou aí pra gente, né? Deus, creio eu que Deus não queira perfeição, não queiram pessoas perfeitas, mas Deus quer pessoas que o amem, que o obedeçam. E é isso que Ele quer para poder proteger a gente, porque a gente sem Deus não é nada, né? Precisamos ser mais Noé na nossa vida e acreditar mais, ter fé, isso. Precisamos ser mais Noé, precisamos ser fortes e crentes de verdade, né? Acreditar em Deus, confiar em Deus e como Noé, para poder receber a proteção e as bênçãos de Deus como Noé recebeu. Então, aqui no finalzinho, quando diz aqui que a porta da arca se fechou e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Olha, isso é tremendo, isso é forte demais, porque não foi o homem que fechou por dentro, foi Deus que fechou por fora. Então nada iria
abalar aquela família. Nada iria abalar, nada de mal iria acontecer, porque quem fechou a arca foi Deus. Deus fechou por fora, né? Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Essa frase mexeu muito comigo. Capítulo 7, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Deus fechou a porta, nesse sentido da proteção. Deus fechou, nada iria afetar aquela família. Nenhuma tempestade, nenhum maremoto, nem a fome, nem o medo, nada. Eles estavam guardados ali por Deus, guardados por Deus. Então, a partir do momento que Deus guarda a gente, que Deus conhece o nosso coração, que Ele vê, Ele percebe, Ele conhece, Ele sabe o que a gente está sentindo, Ele sabe o que a gente está pensando, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a gente, né? Então, a partir do momento que Ele vê que nós somos... nós respeitamos, tememos, obedecemos, e a partir do momento que nós fazemos isso, Deus guarda a gente da mesma maneira que Ele guardou Noé. E eu acho assim que eu fiquei apaixonada por esse versículo, sabe? Muito forte, e é uma coisa que a gente tem que levar aí para o nosso dia a dia, né? A leitura da Bíblia, ela é muito atual. A gente encontra tudo na Bíblia, todas as palavras que possa trazer conforto, que nos traga força para viver o nosso dia a dia, porque nós estamos sempre cercados de muitas dificuldades. Eu acho que sem Deus, eu tenho certeza que sem Deus nós não somos nada. E a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Assim que a gente acorda, agradecer durante o dia, ir agradecendo e pedindo proteção a Deus. Quando eu faço a minha oração, eu peço a Deus, né, dentre outras coisas, eu peço a Deus que Deus me faça sempre ser merecedora das suas bênçãos, porque a gente tem que merecer para poder Deus nos abençoar e nos guardar, assim como Ele guardou Noé, assim como Ele fechou a arca por fora. É dessa forma que Ele protege a todos aqueles que o ama, que obedece, que acredita, que teme e que tenta seguir, né? Eu falo tenta porque somos meros mortais, mas pelo menos a gente tem que tentar seguir aí os mandamentos que Ele deixou, honrar pai e mãe, amar uns aos outros e por aí vai. Quem não sabe quais são os mandamentos, a gente só a gente entrar aí no Google, né, e fazer uma pesquisa, a gente vai chegar lá. Eu não sei quem é que está vendo aí a novela Moisés, eu não perco por nada, eu fico ligadinha lá na novela, lá do começo ao fim. Eu acho tudo muito bonito, aqueles momentos em que Deus fala com Moisés e Moisés escuta a voz de Deus ali com bastante nitidez. Deus fala, Moisés obedece e é por aí. Tudo que eu faço, eu sempre peço para Deus. Coloco nas mãos de Deus, peço para Ele fazer o melhor. É dessa forma que as coisas dão certo, que nem tudo que a gente acha que é bom pra gente é realmente de fato bom pra gente.
Deus é que sabe o que é bom pra gente. Às vezes a gente está crente que está fazendo alguma coisa que vai trazer benefícios e vai nos trazer paz, vai nos trazer prosperidade. Na verdade, quem sabe é Deus. É por isso que a gente tem que entregar os nossos caminhos a Deus, para que Ele possa cuidar da gente, assim como Ele cuidou de Noé. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí da mensagem de hoje. E toda terça-feira às 18 horas a leitura da Bíblia, tá? Esse é o nosso horário, nosso compromisso aqui de toda terça-feira, esse encontro aqui para a leitura da Bíblia. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Eu não. O meu objetivo aqui é ler a Bíblia e ler a Bíblia juntamente com vocês. Essa tem sido uma forma assim maravilhosa que Deus colocou no meu coração, porque só pode ser Deus que colocou essa ideia maravilhosa no meu coração de ler a Bíblia aqui ao vivo no meu Instagram, para quem quiser acompanhar e dividir, né, esse momento abençoado com vocês. E toda terça-feira, então, a gente se encontra aqui às 18 horas. Gratidão a Deus por mais essa live, gratidão a Deus aí por mais esse encontro. E muito obrigada aí pela presença de vocês, por terem disponibilizado um tempinho aí do dia de vocês, do finalzinho de tarde, início de noite já, né? Agradeço aí imensamente. E que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite.